Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso EVC Talks de hoje, falando sobre vendas na prática, do Oi ao Pix. Meu nome é Regis Zampieri, eu sou do EVC, que é o Escritório Virtual e Coworking, e hoje eu estou com dois grandes convidados aqui, que são vendedores raiz. Nasceram vendendo desde o berço. Brincadeira. Mas é isso, quero que vocês conheçam Adriano Predor Bom. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Regis. Luiz, é um Obrigado. prazer estar aqui com vocês. Maravilha. E o Luiz Moura. Luiz, Obrigado, Regis. bri- Obrigado, Adriano, pela sua participação aqui com a gente. Seja muito Um bem-vindo. prazer. maravilha. Eu vou abrir aqui para vocês conhecerem um pouco deles, porque a história dos dois é muito interessante e que tem tudo a ver com vendas. Então, começar por você, Adriano. Conta um pouco da sua história com vendas, o que que você faz hoje e, Legal. enfim, explica para a gente. Conta um pouco, deixa a gente conhecer nosso público, conhecer mais sobre você. Então tá ótimo. Bom, em primeiro lugar, a minha formação não tinha nenhuma relação com vendas. Eu sou engenheiro, Nossa, fiz engenharia agrícola aqui na Unicamp. E o mais engraçado é que naquela época, quando eu me formei, comecei em 94 a buscar o mercado, os engenheiros serviam para tudo. E aí eu para banco, trainees em organizações financeiras. E eu fiz uma entrevista para vendas, engenheiro de vendas. olha lá. Depois não deu certo, porque tinha que ter um carro e eu não tinha. Ah, Cheguei até a fase final e o carro. Falei, não, não tem, então não vai ter não jeito. tinha Uber, né? Não tinha nada, falei assim, poxa, não deu. Aí eu acabei ingressando numa empresa, fui CLT por lá, como engenheiro, mas eu entendi o seguinte, eu precisava aprender sobre administração. Engenharia não tem jeito. Hum. Engenharia era muito focada em pesquisa, desenvolvimento, e foi aí que eu tomei gosto. No final de 8 anos lá, eu fazia o planejamento estratégico da empresa, junto, né, com os diretores, e fiz um mestrado na área de estratégia. Perfeito. E aí que eu peguei bastante gosto pela ideia de marketing e tudo, que era bem raiz, como você disse, porque você vê, não existia a internet Nada. como hoje, né? Então, eu fui me aprofundando nessas áreas e em 2002 saí dessa empresa e montei a Propter. A Propter é uma empresa que até hoje, né, nós conduzimos, nós fazemos treinamentos para empresas em duas áreas específicas, principalmente, desenvolvimento de pessoas e vendas. Vendas B2B principalmente. Então, são mais de 800 empresas que a gente já atendeu, desde multinacionais aí como Volvo, Sky, Sungrow e outras, até menores empresas, empreendedores mesmo. A gente tem uma área de atuação junto a eles. Então, esse é o resumo do nosso Maravilha. negócio. E faz uma newsletter sensacional de ver. Então, se alguém quiser conhecer, são mais de 200 edições lá no LinkedIn, se chama Marketing do Valor. A ideia é vender valor e não preço. Perfeito. Então tá lá. Sensacional, isso aí. Luiz, se apresente para a gente, deixa o nosso público te Então, conhecer. eu sou o Luiz Moura, eu sou sócio aqui do Regis no EVC. Estou trabalhando com ele há 10 anos já, que a gente está nessa empreitada aqui no escritório. E a minha história é um pouco parecida com a do Adriano também, porque eu também sou egresso da Unicamp. Eu fiz Ciências Sociais na Unicamp, que também não tem nada a ver com venda, sou especializado na área de política. E a minha carreira profissional acabou começando como vendedor de anúncio, que é uma coisa bem antiga. Eu fui contato publicitário de um jornal aqui em Campinas, do Diário do Povo, que muitos de vocês conhecem. E depois entrei para o ramo de calçados, como representante de grandes fábricas do Rio Grande do Sul, Piccadilly, Azaleia, Dakota, Beira Rio, Visano. Trabalhei por 20 anos na área com produto, né, diretamente com vendas de caixeiro viajante mesmo, pegava a pasta e visitava os clientes para vender sapato. Depois fui para a área de educação, onde passei mais ou menos uns 10 anos da minha carreira profissional como gerente de marketing de uma grande instituição de ensino em São Paulo. E agora, nesses últimos 10 anos, estamos fazendo aqui um trabalho no EVC também na área comercial de vendas, né? De vendas do nosso espaço e dos nossos serviços aqui no escritório. Muito Maravilha. obrigado pelo convite, Regis. Obrigado, obrigado pela presença dos dois. Olha, antes que eu me esqueça, abra por gentileza a sua câmera aí para a gente tirar uma foto da turma que está presente, porque isso é muito comum que eu me esqueça de fazer esse disclaimer, esse pedido. Então, abra só para a gente tirar uma foto, para a gente colocar nas redes sociais.
para a gente mostrar engajamento que vocês estão aqui. Então, por gentileza, faça isso. O Jorge está tirando as fotos ali. Se você puder compartilhar também na sua rede social, tira você o seu print aí da, da câmera, enfim, da nossa transmissão e compartilhe lá, porque a gente só está começando. E o que mais que eu tinha de recado, Joey? Além de falar da câmera, compartilhar, é isso, né? Então vamos em frente. Pessoal, queria ver com vocês, então, que a minha primeira questão que muitos profissionais liberais, empreendedores fazem é: será que eu nasci para ser vendedor? Tem que nascer para ser vendedor? Qual que é o ponto de vista de vocês sobre isso? A pessoa precisa nascer, é inato ser vendedor? Olha, eu vou dizer o seguinte, não é. Não é. Você pode ter gente com muita facilidade para vendas, ainda esse tem que ser polido em algumas coisas. Às vezes ele conhece bem o relacionamento humano, sabe conversar muito bem, mas, por exemplo, não entende de matemática financeira e às vezes precisa disso num processo de vendas, ou então alguma outra tecnologia, porque hoje em dia, principalmente, as vendas estão ficando muito tecnológicas. Total. Aham. E aí ele é aquele cara muito bom, né, por natureza nas vendas, mas ele desconhece, Fala pra caramba. mas desconhece os recursos. Então, eu diria assim, o vendedor completo não nasce. E aquele que não aparenta ter talento nenhum, ele pode se desenvolver. E olha, de um jeito ou de outro, todo mundo tem que vender algo, né? Se Sim. ele é CLT, ele tem que vender a própria competência para poder Manutenção, crescer na né? empresa ou buscar uma nova colocação. Se ele é um empreendedor, ele tem que criar uma oferta e também vender no mercado. Ou seja, tendo ou não essa aptidão inicial, ele não tem saída. Porque às vezes a pessoa fala, pô, mas eu não venho de família de vendedor. Seu pai era vendedor Sim. também. E aí fica nesse negócio, pô, não dá, você já vem de um DNA de vendedores, então é natural para você vender. Mas a pessoa que não nasceu vendendo, cara, se tornou engenheiro, sei lá, ou é um arquiteto, é um advogado e tudo. Você acha que ele consegue se desenvolver nessa habilidade ou não? Qual que é o seu ponto de vista? É assim, eu acho que nem o Adriano falou, todo mundo não nasce vendedor e nasce vendedor, né? Porque desde os primeiros passos a gente está vendendo ou comprando alguma coisa, né? Quando a gente quer comer lá na nossa mãe, quando a gente é criança, a gente já está comprando esse bem-estar para a gente, né? Então todo mundo nasce vendedor e não nasce vendedor. Eu acho que a venda, na minha opinião, desses anos que eu tenho de experiência, é um processo, né? Ele é um processo que tem que ter começo, meio e fim. Então, isso é possível, o Adriano sabe melhor do que eu, treinar essas pessoas para que façam esse processo. Então, acho que as pessoas podem sim ser treinadas, mesmo se tiver alguma dificuldade de comunicação ou dificuldade de falar com as pessoas, né? Porque vendedor também não é só falar. Uhum. Aliás, a arte da venda, na minha opinião, é você escutar mais do que falar. Então, aquele vendedor que a gente estava brincando antes do encontro, aquele vendedor chato que só fala, esse não é um vendedor que ele até tem resultados, mas ele não tem o resultado sempre, né? Porque a pessoa acaba cansando dele. Então, eu acho que escutar o que o teu cliente ou o que a pessoa que vai comprar o teu serviço fala é muito importante no processo de venda. E como eu falei, a venda é um processo, então ela tem que ter um começo, você tem que saber o que você está vendendo, conhecer o produto tem que ser bom também, não adianta a gente for vender gelo no Alasca, a gente não vai conseguir vender gelo no Alasca porque ele é abundante no Alasca. Então, você tem que ter processo de venda e tem que ter um produto bom e você tem que ter conhecimento desse produto. Acho que é muito importante você conhecer o produto que você está vendendo, porque é o básico, né, da venda. É você conhecer o produto, ter um processo e daí sim as técnicas de fechamento que o Adriano pode falar até melhor do que eu sobre isso nos treinamentos que ele faz de vendas, né? Vou puxar esse gancho que você falou, Luiz, do vendedor chato. Porque é um medo, assim, do empreendedor, do profissional liberal de ser mala, de ficar em cima, tentando vender o seu serviço. E é chato, realmente, né? E aí a pessoa fica meio constrangida, daí ela não ataca a venda e também não ganha dinheiro. Fica complicado.
qual que é as características aí de um vendedor chato Uhum. e o que ele pode fazer para não ser chato? Qual que é o contrário disso? Existe aí um problema, né, uma fronteira bem estreita entre o vendedor chato e o vendedor resiliente e persistente. Perfeito. Como é que eu sei que lado eu estou, né, Aham. desse espaço? Porque o que acontece é o seguinte: o vendedor muito determinado, ele pensa assim: o não significa talvez, e o talvez é sim. Uhum. Então, se eu ouvir um não, esse é um talvez. Aham. Ele está nessa vibe. O problema é o seguinte: muitas vezes o não significa não agora, não com essa forma comercial, Uhum. não nesse prazo de entrega, não sem eu falar com o meu sócio, não sem eu verificar outras ofertas do mercado. Ou seja, o Perfeito. não do cliente realmente não é um não definitivo. Uhum. E quando o vendedor tem a habilidade de detectar isso, ele fala: bom, então posso voltar aqui depois dessa averiguação sua, depois de falar com o sócio, vamos combinar. Então, ele é uma espécie de profissional preparado para captar esse tipo de não e Uhum. seguir adiante. Agora, há momento em que o cliente vai dizer: realmente eu não quero e agradeço a sua presença aqui, mas eu já tomei outra decisão. Quando ele diz assim, É um ok, ponto final. aí eu mantenho o relacionamento. Perfeito. Eu não vou esquecer dele, porque um dia ou outro abre uma janelinha, o fornecedor dele falha, ou ele aumenta repentinamente a necessidade, aquele não pode atender, ele vai lembrar do Regis, que esteve aqui e atendeu tão bem. Então a gente mantém contato com ele, mas simplesmente não para vender. Se eu chego a oferecer de novo, eu sou chato. Eu chego para saber como é que estão as coisas, para levar uma informação que ele ainda não tem, para dizer a ele oportunidades do mercado que estão chegando, para convidá-lo para uma feira ou para um evento que eu esteja produzindo, para indicar a ele uma coisa que eu sei que vai melhorar o negócio dele. Esse é o cara que está sempre em contato e vai ter uma oportunidade assim que abrir a janela. Perfeito. Né? Mas o vendedor chato também pode ser inconveniente. Uhum. É aquele que quer saber de informações ainda sem ter a devida força no relacionamento, e informações que são muito particulares do negócio do cliente ou da pessoa física, se for para vender para ela. Uhum. Então é preciso ter uma boa ideia de até onde chegar. E o cliente mostra isso. Ele vai demonstrando que ele não está preparado para seguir adiante. Não é ali, né? Se você Não. vai passando mais. Ô Luiz, conta pra gente nessa sua história até aqui, quais foram as principais dificuldades que você teve ou que você enxerga que um vendedor tem no dia de hoje, assim, para fazer venda e para esse público, pensando num profissional liberal, num empreendedor que ele não é um profissional de vendas, mas qual que é a dificuldade que você enxerga maior para esse público aí, para a gente conseguir trazer ferramentas aqui para eles? A gente tem a gente que está na estrada, né, ou está na frente a frente com o cliente. Eu acho que o nosso maior medo como vendedor é o não, né? Que a gente tá falando de virar um talvez e virar um sim. Então, o não é uma coisa que assusta bastante o vendedor, principalmente aquela pessoa que não tem aquela determinação que ele vai vender. Porque O iniciante assusta, para como cada, não? para você fazer uma venda hoje, depende muito de cada mercado, de produto que você está vendendo ou serviço, você vai receber, sei lá, 25 nãos para receber um sim, ou 30 nãos para receber um sim. Então, esses 30 nãos assusta bastante quem não está determinado a vender. Então, essa resiliência, né, que a gente pode falar do vendedor e buscar o sim, né, todos os dias, e vender todos os dias também é importante, porque às vezes a pessoa fica lá, tem um produto que ela pode vender todo dia e não consegue vender todo dia. Isso vai frustrando o vendedor, né? Vai deixando ele frustrado e ele sabe que ele está gastando o tempo dele e não está conseguindo vender. Então, essa frustração também é uma coisa que dá medo na profissão de vendedor, né? Mas ela é necessária, a gente tem que passar por isso, né? A gente passa por isso, são momentos que a gente passa na nossa carreira, momentos que estão muito bons, que a gente está vendendo fácil, a gente tem um lançamento, um produto que é excelente, está no mercado, e de repente esse nosso produto já não está mais com aquela bola toda, né? Porque na realidade as pessoas compram quando elas têm resultado, né? Então ela precisa ter resultado com você. Então o não para mim é uma grande um problema assim para o vendedor resolver, né?
como resolver esse problema do não. E é repetição, né? Você tem que aprender a fazer o que você está fazendo. Então, se você tem um roteiro de vendas, por exemplo, e aquele roteiro não está te dando resultado, então vamos pensar num novo roteiro. A abordagem que você está fazendo com o teu cliente, você está entrando muito em particularidades que ele não quer falar. Então vamos pensar um outro jeito de falar. E assim, e também chegar, né, no cliente, né? E outra coisa que acontece no vendedor, isso aconteceu na minha carreira por muito tempo, a gente querer vender para quem a gente gosta. Isso é um problema para o vendedor, porque a gente tem uma carteira e daí tem os preferidos nossos. A gente não pode ter preferido quando a gente está trabalhando com venda. Todas as pessoas são nossos clientes. Então, nós vamos ter cliente chato também, porque não é só vendedor que é chato, né? Cliente também é chato. Muito chato. Então, você vai ter cliente chato e o vendedor se acostumar. Eu não quero atender aquele cliente chato, mas você não tem essa opção. Você tem que fazer a venda. Sim. O teu objetivo primeiro é fazer a venda. Então, é essa a questão também de você, então, receber o não e saber como contornar esse não com novas táticas de venda, tanto para abordagem, como para o roteiro, como para a apresentação que você faz. Hoje se fala muito da venda na internet, venda por WhatsApp. Eu, particularmente, como eu sou da velha guarda, que eu batia de porta em porta, eu acredito sim que a tecnologia veio para ajudar os canais de venda, os vendedores, mas ela não vai substituir o contato humano, que é aquele negócio de você conhecer com quem você está falando e escutar o que essa pessoa precisa, né? Porque você vai vender o que ela precisa, né? Eu não compro o que eu não preciso. Às vezes a gente compra um relógio que não precisa, mas a gente não compra o que não precisa, né? Mas, então essa é a questão, é você saber lidar com o não para poder ser um bom vendedor e procurar alternativas quando você recebe aquele não. Eu acho que é isso. Perfeito. Ô, Adriano, deixa eu te perguntar uma coisa. Estão puxando esse gancho do Luiz. Eu imagino que essa frustração do não aí, que ele realmente pode ficar meio depressivo ali se ele toma muitos nãos e não tem musculatura, né, para tomar essas pauladas assim. E aí vai desanimando. E aí a próxima reunião já vai murcho, já vai perdedor, já vai com 10 gols a menos, já chega, né? Quais estratégias você recomenda para que essa pessoa ela tenha essa musculatura emocional de tomar não e seguir em frente, porque o não pode ser um talvez e tudo mais, e, e cumprir essa função da venda, que é extremamente importante. Olha, em primeiro lugar, né, uma das características mais importantes a se desenvolver no vendedor é essa resistência ao não, saber lidar com não. Resistência, eu digo, ter musculatura mesmo. Saber apanhar. É aquele videozinho do Balboa lá, né? Não é chegar, quantas vezes você bate, é quantas vezes você eu vou apanha. chegar com alguns hematomas na meta, mas eu vou chegar. Né? Eu apanhei um pouco. Mas se a gente olhar por outro lado, não é exatamente apanhei. Sim, sim. Eu vou explicar por que eu acho que não é um apanhei. É parte do negócio. Perfeito. É a mesma coisa o sujeito sair trabalhando no SAMU e pensar, poxa, hoje teve acidente. Mas não é esse o seu negócio? Você imagina isso, o sujeito trabalha lá 2, 3, 4 anos no SAMU e ele fala, não quero acidente no meu... Não tem jeito, meu amigo. E o vendedor... Não quero ver sangue, né? Eu quero guardadas as proporções que são menos impactantes, eu diria, pô, ele vai ouvir um não. Mas olha, ouvir não, ok. Como lidar com isso? Primeiro eu vou dizer assim, como procurar evitar o não. Ok. Qualificar melhor para quem você vai direcionar a sua oferta. Se eu vender a camisa do Corinthians para o palmeirense, não vai dar certo. Então tem... Por mais bonito, por melhor que você consiga. essa é roxa, essa é não diferente. Não vai dar certo. Então, assim, esse perfil de cliente tem interesse, capacidade de pagamento, acesso à solução que eu vou dar? Tem. Então, por que eu não consigo vender? Eu não acho ruim perder alguns tipos de cliente. Quando eu percebo que ele não é o perfil, eu falo, poxa, eu fui para o lado errado do mercado. Ali realmente ele não ia gastando energia. assim, esse não foi mais meu do que dele. Bati na porta errada. Eu sinto mesmo quando alguém que tem um perfil para fazer a compra daquilo que a gente está vendendo e não vende.
No nosso trabalho, a gente tem uma atividade que se chama modelagem. Perfeito. Modelagem de vendas. Como é que funciona? A gente, às vezes, numa empresa, é muito interessante você ver isso. Profissionais que se destacam muito, vendem muito, e tem lá seus 90% que não chegam perto deles. Aqueles 10% estão fazendo o quê? Então, a gente modela esses perfis. E a gente já fez muitas modelagens em setores muito diferentes. E a gente começa a olhar como é que esses 10% lidam, por exemplo, com esses nãos, com essas frustrações. Uma vez a gente fez uma modelagem com vendedores porta a porta da Sky TV. Tem porta a porta até hoje, para quem Tem, não hein? sabe. Eles abordam no ponto de ônibus. O Brasil é muito grande, né? Então tem tudo. E eu fiz essa consulta, entrevista com os melhores do sul ao norte do país. Gente, é impressionante. Cada um faz. Teve uma que disse o seguinte: olha, eu faço assim. Em primeiro lugar, eu só vou almoçar depois que eu fechei a primeira venda. Sou determinada e eu não vou antes disso. Não se dá o direito. Não me dou o direito de almoçar se eu não fizer. Cara, Ou seja, ela queima a ponte, né? exato. E ela é uma das melhores vendedoras, então vamos ouvir. Essa mesma vendedora disse o seguinte: às vezes eu abordo alguém no comércio e falo para ele sobre, sou da Sky, quero oferecer isso. Ele, olha, eu não posso te atender no momento, mas eu posso te ligar depois do horário comercial? Eu falei, pode. Aí eu pego o WhatsApp dele. Ela disse que ela converte 20% desses. Que muita gente teria desistido, dizendo, não quero. Falei, se ele deu o WhatsApp, é uma concessão já clara de que eu quero falar com Tem você. uma porta aberta. Ela desconverte 20% ali. Então, o que eu penso? A gente precisa se acostumar com o não, mas entender se esse não realmente foi de bater na porta errada ou se a pessoa não está no momento. Por que eu falo? Às vezes ela não entendeu o que precisa. Luiz falou muito bem, a pessoa precisa, ótimo, mas ela não sabe que não precisa. O Philip Kotler, né, o guru lá do marketing, de marketing raiz, ele dizia o seguinte, que o produto perfeito se vende sozinho. Quem sou eu para discordar dele? Mas eu tenho uma discordância, porque no seguinte, o produto perfeito não se vende sozinho, porque muitos clientes não estão preparados para comprar isso aí. É aí que entra o vendedor. Então, o vendedor atua como um médico, ele faz um diagnóstico e fala, olha, até você ir ao médico fazer check-up, estava tudo certo. Quando o vendedor mostra para você que tem alguma coisa que pode ser melhor na sua vida, ou alguma coisa que precisa fazer agora, porque a situação é essa, aí o cliente já mudou de nível. Olha, eu não sabia nada, agora eu sei que eu preciso. A pergunta 2 que ele faz é por que você e não outro do mercado? Aí, se você estiver preparado para demonstrar que você é a melhor opção, aí a venda vai caminhar. Perfeito. Agora, se eu chegar em um cliente ainda despreparado, que nem acha que precisa de nada, e oferecer um produto, o não é claro. Sim. Então tem um processo. Sim. Como o Luiz falou, olha, eu tenho um processo para sair desse cliente totalmente desconhecido da necessidade dele, até que ele perceba que precisa, entenda que você é a melhor opção, e aí vai. Se você fez tudo isso e recebeu um não, fique em paz. Tá Eu tudo fiz certo. o que era para fazer e não vão acontecer mesmo, e toca o barco. Agora, se eu vou completamente despreparado, não conheço o meu produto, Sim. e pior, não conheço a necessidade do cliente, aí eu não dependo de mim. A boa notícia é que tem algo para eu fazer, né? Se depende de mim. Então, eu vou aprender, vou desenvolver. É por aí. Excelente. E nesse processo de vendas, puxando isso, Luiz, você, que eu conheço, você faz muito bem essa primeira abordagem, que é quebrar o gelo, o famoso rapport, né? Criar esse rapport com o público e tudo. Fala um pouco sobre isso, como isso acontece, se é natural seu ou você desenvolveu essa técnica. E a questão do ouvir também. Quais são perguntas que um pretenso vendedor aqui, um profissional liberal, pode fazer nessas duas fases aí dessa venda, que é esse primeiro contato, né, chegar e a pessoa se sentir bem com você, o rapport que você faz excelentemente bem, e depois perguntas que se levanta ali para que a pessoa traga elementos, né? Não seja uma aula, né? De só falar, não, vou escutar. Então, quais são essas perguntas? Como fazer esse rapport? Como que explica um pouco É, mais sobre isso? quebrar o gelo, né? Que é um
ponto inicial aí de qualquer relacionamento, né? Tanto faz ser de vendas como no teu círculo social também acontece isso, né? Sim. Todos os dias. Então, por isso que independe de você ser vendedor ou não, você está sempre querendo se vender ou querendo falar de você ou de alguma coisa que interessa a mais pessoas. É um pouco de característica de cada um, isso não dá para negar, né? São pessoas que têm mais facilidade e pessoas que vão ter menos facilidade, que vão precisar ser treinadas para isso, né? Mas quebrar o gelo é uma coisa básica da venda, assim, que a gente não aprende isso, né? Quer dizer, a gente aprende isso, mas a gente também nasce com isso, né? É falar sobre algum tema de atualidade ou falar sobre alguma coisa que está acontecendo, puxar alguma coisa que você já conhece daquele cliente. Ah, o filho dele está fazendo vestibular. Ah, teu filho passou no vestibular. O que que ele vai prestar? Se o cara for São Paulino, vai falar do São Paulo, que tá ruim, que tá bom. Uhum. Se o cara gostar de carro, você fala de carro, o que você souber de carro. Então, isso está naquela primeira parte de conhecer, né? De escutar o teu cliente para saber o que está acontecendo com ele, né? Então, esse quebrar o gelo é um pouco disso, né? Você saber com quem você está falando. Isso vem com o tempo, claro que o cliente que você tem um relacionamento há mais tempo é muito mais fácil fazer isso. Uhum. Quando você bate a primeira vez na porta de um cliente, isso é muito mais difícil, né? Hoje a gente bate menos na porta, né, Adriano? Hoje não tem mais essa questão de você estar ali na frente a frente com o cliente. O contato ele é muito online, né? No WhatsApp, no telefone, menos hoje. É um pouco mais difícil de você fazer isso quando você não está frente a frente com o cliente, né? Depende do produto Uhum. ou serviço que você está vendendo. Mas quebrar o gelo é isso, é você conhecer um pouco, é o que eu falei, conhecer o do teu cliente, né? Conhecer o que ele faz, o que ele gosta, o que ele não gosta que você faça. Ou da empresa, né? Mesmo se a gente foi na Index esses dias aí, você falou, ó, ah, mas a Index funciona só aqui, não sei o que, daí a pessoa vai, ah, não, tem esse prédio, tem não sei o que lá, foi falando Porque várias coisas quando a e, gente, tipo, já cria um ambiente quando a gente, receptivo, né? isso não é uma técnica minha, né? É uma técnica de vendas, né? Porque quando a gente falou no começo que o vendedor é chato, todo mundo pensa o vendedor como um cara chato. Sim, Quando você bem começa a desagradável. conversa É. com alguma coisa que não é a venda, não é o produto, não é você, a coisa muda, porque ela tem possibilidade de falar outras coisas que não aquilo que a gente vai apresentar naquele momento. Nessa primeira conversa, você capta elementos que podem ser úteis na hora de você apresentar o teu produto ou serviço. Perfeito. Então, isso que é o quebrar gelo, né? Quebrar gelo não é para falar de futebol, para falar de política, para falar. Não, é para Aí já você. pode, entrou em política, já pode ser um É para contra. você perceber, é para você perceber como aquele teu cliente Sim, pensa a vida, né? Pensa o dia a dia dele, né? Como que perfeito. você vai criar, com essa informação, como é que você vai criar o teu approach, né? O teu aproximamento, se aproximar do seu cliente naquela hora. E, Então, a técnica aí do quebra-gelo da venda. Eu acho e que é é legal isso, porque você pega o estilo do seu interlocutor ali, né? exato. Então, e às vezes o cara é muito tímido, é de um jeito que, às vezes, se o vendedor é muito acelerado e pega uma pessoa mais, né, que anda num passo menos, vira um ruído, né? Aquele vendedor vira, meu, está me atormentando. E também tem o vendedor que é tímido, não Tem, existe isso? E tem. uma pessoa tímida consegue vender também? É. Adriano? Vende bem. Como? Vende bem porque usa uma das características que o Luiz abordou aí, que precisa ouvir mais. É. Em geral, o vendedor tímido, como ele fala menos, ele ouve mais. Isso é natural dele. Se ele aproveita muito bem isso, ele nota certas coisas que de passagem o cliente vai falando que outros não vão notar. Não vai nem dar Ah, espaço, né? pois é. O que acontece quando eu falo muito e o outro não? Significa que só importa o que eu tenho a pensar. Perfeito. O que eu tenho a dizer, que eu quero, o outro não. Então, o vendedor que faz isso, ele está dizendo para o outro, olha, não interessa o que você pensa, interessa o que eu penso. Aí, se o vendedor tímido procurar usar essa atenção que ele tem para entender a situação do outro,
Ele faz uma leitura aí que já deixa assim com muita vantagem desde o início. Óbvio, em dado momento ele vai precisar vencer a timidez numa situação de negociação, numa situação de objeções do cliente, numa questão de o cliente demonstrar que tem inclinação por um concorrente, ou de um cliente dificultar uma agenda para recebê-lo, ele tem que ser um pouco ousado também. Mas isso é uma coisa que dá para romper mesmo sendo tímido. A questão principal passa a ser, eu vou fazer uma apresentação e tenho medo disso? Ok, isso dá para aprender, dá para treinar, há muitos recursos para vencer isso. Então, eu acredito que o que o tímido tem como dificuldade inicial, ele pode aperfeiçoar, né, como falar em público, talvez, a fazer uma apresentação, e pode usar essa característica dele de ouvir para auxiliar na preparação dele, do processo comercial. E como o Luiz comentou do quebra-gelo, o cara tímido ele vai nas redes sociais, vê o que aquele diretor, o que aquele gerente gosta de fazer, é futebol, ele tem filho, ele passeia, aquela diretora, o que ela faz? Ele estudou fora, estudou no mesmo lugar que ele, às vezes, vem da mesma cidade. Quando você conecta num ponto comum, você fala, a pessoa é de Minas e tal, aí você chega lá, nossa, e aí, tudo bem, tudo? Nossa, esse fim de semana eu cheguei de Minas. Você também é de Minas? Sabe? Você gerou uma pequena conexão aí, tudo muda. E aí o time dele fica mais à vontade, porque a pessoa deixa ele à vontade. Com redes sociais, você vai ver no LinkedIn a história de cada um. A carreira, o que ele gosta, se faz um serviço voluntário, onde ele estudou, o que ele comenta, o que ele tem. Hoje tem uma riqueza. Tem dado, né? Dado. Então eu diria para o time, vai lá e pesquisa, analisa e insere aos pouquinhos, nesse quebra-gelo que às vezes é difícil para o tímido, alguma coisa relacionada àquilo. Óbvio que não é nada forçado, mas pega uma outra informação que ele acha interessante, que seja conexão com ele, e começa. Perfeito. Olha, então eu chego lá no Regis, você pertenceu àquele grupo de network, não foi? Eu também. Começa a ter conexões. Sim. É assim. Sensacional. E tudo isso faz parte de um processo, né? É um começo, meio e fim de uma venda. Então a gente começou lá criando um rapport, criando essa conexão, ouvindo o cliente, e depois a gente vai para que passo? Aí você falou no começo, Luiz, uma questão importante que é conhecer o seu produto ou o serviço. Sim. Bem, porque imagino que você ouve para você criar conexão com a sua solução, que daí criar uma solução, uma conexão entre o seu produto e o que a pessoa trouxe de problema, né, do que ela espera, e com isso criar uma conexão entre essas informações e criar uma solução ali. Exato. É mais ou menos por aí? O que a pessoa precisa saber do produto dela ou do serviço para ela conseguir criar uma solução de vendas para um potencial cliente? Quando você já encontrou o seu cliente, você já sabe para quem você vai vender, você já se aproximou dele, o trabalho, metade da venda já está feita, né? Então você já sabe que a pessoa precisa, ou que a pessoa não precisa, ou que a pessoa já está comprando de outro produto ou serviço. Então você já sabe. Daí vem a tua arte de vender, que é apresentar a tua solução como melhor do que a outra, ou a solução para aquele problema que ele tem. E daí vem a tua arte de apresentar mesmo o seu produto ou serviço, né? Que produto às vezes é um pouco mais fácil, vou dizer assim, porque a pessoa é mais tangível, né? Então você está vendendo um carro, por exemplo. Quando você está vendendo um carro, você escutou o que a pessoa vai fazer com o carro. Eu vou para o escritório todo dia, vou andar 20 quilômetros por dia e de vez em quando, uma vez por ano, eu faço uma viagem longa até Ubatuba, 300 quilômetros. Ele não precisa de um carro que tem um porta-mala enorme, uma capacidade de tanque enorme, uma velocidade absurda. Ele precisa de um carro mais simples para ele. Então você vai mostrar o produto que você tem para vender ali no carro. Ou é assim, é um advogado que está começando a ficar muito bem de carreira, precisa demonstrar um poder, um status. Então você vai mostrar outro tipo de produto para esse seu cliente. Então, na hora de apresentar o produto, e você conhecer o carro, né? Você tem que conhecer lá
Saber o que encaixa. Fiat Mobi e uma BMW 320. Então você vai ter que conhecer esses dois carros, né? Como vendedor de uma loja ou de uma concessionária, saber em que posição esse carro vai atender as necessidades do Adriano. Dele, né? Do cliente, porque Do cliente, do exato. jeito que você está falando, parece que às vezes pode ser que a pessoa seja um mau vendedor, porque ela está vendo a necessidade de, preciso de batimento, quero vender a Jeito. BMW 320. O cara não precisa, ele precisa do Fiat Mobi. E aí ele coloca as necessidades pessoais dele de venda na frente do que é o que o outro precisa. É um exemplo assim, meio, não caricato, mas meio extremo, né? Mas é para a gente entender que as pessoas têm que comprar o que elas precisam, né? Que é só aquilo que ela precisa que a gente pode vender. Se o cara precisa vamos supor, eu tenho um cliente pequeno na minha época de sapato. Ele pode comprar 48 pares de sapato. Eu sei que ele tem capacidade de vender 48 pares daquela coleção feminina, do 33 ao 39. E eu vou lá e faço assim, não, mas eu acho que você pode comprar 480. Ele não pode comprar 480. E você não pode vender 480 para ele, sabendo que a capacidade da loja é vender 48 pares daquela linha, daquele sapato, daquelas cores. Se você Então, conseguir fazer saber essa fazer venda, vai ser uma vez só, né? Porque daí o cara vai ficar com estoque, ele vai falar, pô, aquele Exatamente. vendedor filha da mãe, olha aí, ó, Exatamente. tomei Então, prejuízo. isso é se você entender a necessidade e vender aquilo que a pessoa precisa naquele momento. Perfeito. Eu acho que esse é o segredo aí de uma boa venda e para que a venda continue, né? Se perpetue, Vira uma relação. vira uma relação comercial saudável Perfeito. para os dois lados. Adriano, e nessa hora aí de criar essa solução, o vendedor precisa ter criatividade ou não? Como que entra essa parte da criatividade para esse papel de vendedor? É importante, não é? Ou é mais técnico mesmo, é saber, olha, isso daqui encaixa, ou não, ser um bom vendedor também envolve essa questão de ser um bom comunicador, um bom contador de história, um criativo na forma de conectar esses produtos, tem essas características, ele está falando isso, cara, isso aqui bate com isso com isso, isso com isso, e, sabe, encantar nesse sentido de... Olha, a criatividade é importante em várias fases aí. Desde o quebra-gelo até negociação. Às vezes você tira da cartola uma possibilidade que ele falou, mas eu estou sem crédito, não sei o que, mas tem um jeito aqui. E você cria isso. Mas você pode preparar essas coisas antes de chegar a um cliente. Negociação, por exemplo, o cliente sempre vai querer prazo e preço. Perfeito. Naturalmente, né? Você já sabe disso. Eu sei. Prática, Então, né? o que eu posso pensar antes de chegar até ele? Eu posso usar a criatividade antes. Agora, tem uma coisa que eu até gostaria de falar para os empreendedores, para quem está assistindo a gente, tem o seu negócio próprio, né? E, na verdade, são duas. A primeira, assim, tamanho não é documento, e não é a mesma. Você pode ser uma pessoa só, né? O empresário. Perfeito. Você consegue, Uhum. o eu SA, e você vai vender para grandes empresas. Dá para fazer isso. Dá para fazer. Eu falo de cadeira porque aconteceu comigo. Poxa, os meus primeiros clientes, o primeiro acho que foi o Café Canecão, o segundo foi a Valeo, o terceiro foi a Volvo, e era eu sozinho e não tinha redes sociais. O que acontece? Teve uma situação aí também, não fui eu sozinho, que o mundo também conspira às vezes, né? A gente tem que agradecer as oportunidades. Mas é fato que dá, e eu vejo hoje clientes nossos que fazem assim. Então, a primeira coisa é tirar essa ideia de que só empresas grandes atendem empresas grandes. Porque eu, arquiteto, não posso atender uma empresa grande. Porque eu, psicólogo, não posso atender uma empresa grande. Posso, hoje tem um monte de formas, vamos buscar. E com a inteligência artificial fica mais fácil encontrar caminhos. Que os outros, por achar que não é possível, já nem procuram. Então dá. Segunda coisa, a gente está sempre buscando um diferencial. Algo do tipo, por que eu sou a melhor opção no mercado? Como é que eu vou concorrer com aquele cara que está lá na frente, aquele escritório de arquitetura ou de advocacia, que já tem 50 profissionais? Como é que eu concorro com esse cara? Essa é uma das perguntas mais comuns. Eu vou dizer, tem uma coisa que para mim funciona que é o seguinte: seja especialista em cliente. Gente. Cliente. Não, cliente. No cliente. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que eu tenho uma pequena agência de marketing. A pergunta é quem não tem? Hoje em dia, com o digital, muita gente foi para esse caminho do marketing.
Sim. Então, a pergunta que eu faço, como é que eu vou me distinguir? Eu conheço bem de tráfego, o outro conhece. Eu sei fazer soluções web, não sei o que, o outro sabe também. Como é que eu vou me distinguir? Aí imagina que eu chegue para um restaurante, que eu gostaria de abordar, e chego para ele e falo assim, olha, eu já atendi o restaurante A, B, o C, o D, analisei a sua página, analisei as suas postagens, analisei isso, e eu quero te entregar um diagnóstico, baseado na experiência que eu tenho nesse ramo. Perfeito. A hora que ele observa um diagnóstico e fala, nossa, parece que você trabalha aqui, que inclusive você foi lá almoçar sem contar para ele, Uhum. para conhecer bem, falou assim, ó, tem alguns pontos aqui que eu acho que você pode caminhar mais rápido para o resultado. Se quiser ver exemplos, eu já atendi. Ou chega naquele genérico que fala assim, olha, eu sou o cara do marketing que atendeu uma loja de roupas, atendi um supermercado, atendi não sei quem. E como é que vocês trabalham aqui? Que horário? Eu começo a fazer perguntas tão elementares que ele fala, nossa, esse cara não conhece meu negócio. Se você é especialista em cliente, você nem precisa fazer algumas perguntas. Você já vai levando respostas. Eu tive um cliente que produzia software para concreteiras. E isso faz muitos anos, foi em 2007, 2008. E esse cara, é uma equipe, eles faziam ERP para concreteiras, eu nem sabia que era tão complicado fazer isso, porque tem ensaios de concreto, tem uma série de coisas para fazer dentro da concreteira, e também, na época, já tinha um sistema GPS para você rastrear os caminhões, porque você tem até 2 horas para chegar com o concreto usinado na No obra, lugar. senão você perde o concreto. Era um negócio complexo. E ele conhecia tanto disso, e a gente foi fazer um planejamento com ele, a gente notou o seguinte, a sua atividade final não é vender o software. Você conhece tanto disso que você pode vender uma consultoria para concreteiras e embarca o software na sua Uma consultoria. solução. Sim. Aham. Por quê? Ele conhecia tanto de cliente, quando ele chegava lá, o software era praticamente a parte menos importante de tudo que ele contribuía. E por que eu digo isso? Porque é difícil você ter pessoas que conheçam bem o seu cliente. Profissional liberal, a maioria deles fala assim, olha, eu tenho a técnica tal, eu me formei não sei onde, eu fiz não sei o quê, eu fiz aquilo. O cliente não está interessado nisso no início. Sim. Ele está interessado que você diga a ele, eu reconheço isso que você tem como desafio, sei como é, entendo que é desse jeito, daquele, e assim vai. Então esse é o recado. Seja criativo e em Entenda soluções, de mas entendendo o cliente, primeiro passo. Legal, muito bom. Aqui, olha, pegando esse gancho que você está falando, a Fernanda Toledo, ela fez a pergunta para a gente dar mais exemplos de serviços, não só de produtos. Você tem aí, Luiz, mais algum exemplo desse de venda de serviço? Que para você, que você trabalhou nas duas Sim. frentes, né? Com calçados, depois faculdade, vendendo curso de faculdade, agora no cowork aqui, vendendo escritório virtual e tudo. O que diferencia para você? Que outras dicas aí se daria para o nosso público sobre vendas de serviços, não só de produtos? Essa é o grande X da questão, né? E o Adriano trouxe um exemplo aqui muito bom, né? De você levar quando a gente está falando de serviço, ou qualquer tipo de serviço, você conhecer mesmo o seu cliente e o serviço que você está prestando. Ele deu um exemplo do ERP, quer dizer, de repente o serviço já nem era mais o ERP, era a consultoria que a pessoa dava, como a empresa dela deveria funcionar. E a gente fala de serviço todos, né? Serviços de saúde, serviços médicos, serviços de educação. E essa venda desses serviços, ela, como todas as outras vendas, né, que tem um processo, a gente precisa entender como que a gente vai a abordagem para vender um serviço, ela é diferente da abordagem de você vender um produto, né? Porque o produto, como eu falei, a pessoa ele é tangível, você está vendo aquele produto. Uhum. O serviço, se você, por exemplo, é um médico, a pessoa não sabe se você é uma boa médica, se você é uma médica mais ou menos. Tem algumas formas de você avaliar isso e melhorar a sua performance com avaliações do Google, avaliações dos sites médicos e etc.
Mas eu acho que o principal é você atender essas pessoas que te procuram da melhor forma possível. Hoje eu até brinco um pouco aqui com o Regis, que o Regis é muito fã da inteligência artificial, e eu, como eu tenho Olha os spoilers, né? o cabelo um pouquinho mais branco, às vezes se você está vendendo um serviço e você quer falar assim, a inteligência artificial vai atender meu cliente. Cuidado com isso, gente. Todos os empreendedores que estão nos escutando, cuidado. Porque às vezes a inteligência artificial vai entrar num looping ali no atendimento que o teu cliente vai desistir de você. Então, esse primeiro contato que o seu cliente tem, se ela procurou a Fernanda, porque o serviço dela interessou para ela, a minha sugestão é você faça o atendimento o mais rápido, o mais breve possível. E humano. E humano. Pode ser você, pode começar até com chatbot, com uma IA, até pode. Mas você tem que entrar, a hora que ela pedir para falar com o humano, o vendedor, teu atendente, ele tem que estar ali. Então, isso eu acho que é muito importante. Inclusive, essa semana a gente participa de um Conselho Nacional de Coworkings, né? E na segunda-feira teve uma palestra sobre venda de coworking, né? Porque parece que os coworking, as pessoas vêm aqui e a gente não precisa fazer nada, só ficar esperando o cliente chegar, e não é assim. E uma das coisas que o palestrante falou é atenda o seu cliente, principalmente o cliente que vem pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, o mais rápido que você puder. Eu sei que para o profissional liberal, que é o eu, empresa, às vezes é difícil, porque você é um fisioterapeuta, você está atendendo o cliente, como é que você vai atendendo o cliente fazendo alguma prática, alguma técnica, como é que você vai atender o WhatsApp ou o Instagram? Mas você tem que ter alguém para te ajudar nesse primeiro atendimento e falar com essa pessoa o mais rápido possível. Porque quando a gente procura um serviço, o nosso serviço, por exemplo, do endereço fiscal, ele é muito imediato, a pessoa precisa abrir a empresa. Então, eu não posso deixar ele meia hora esperando para eu atender ele, porque ele vai procurar outro. Porque é um serviço que várias pessoas oferecem a mesma coisa. Então, a minha sugestão é atender o mais breve possível esse cliente. Principalmente no serviço, porque ele quer saber como é que você trabalha, como é que você funciona. E essa primeira impressão, como se fala nos relacionamentos, sempre é a que fica. Então, se você atendeu rápido, se você esclareceu tudo o que ele precisava, ele vai fechar um negócio com você e não vai procurar outra pessoa. Perfeito. Agora, se você demorou 15 minutos, 20 minutos, uma hora para responder um WhatsApp, ele vai procurar outra pessoa. E até pegando o gancho que o Luiz está falando, aqui no Cowork a gente criou uma plataforma para ajudar a gente a empreender. E uma das ferramentas que a gente tem lá dentro é esse atendimento de WhatsApp. Então é um chat lá que a gente conecta nossos números de WhatsApp e consegue dar um atendimento muito rápido, assim. Isso fez muita diferença, né, para a gente aqui. Com certeza. E depois a gente criou meios de pagamento, tem lá dentro, emissão de notas, a gente fez toda uma plataforma mesmo para nos ajudar. E aí a gente vai até lançar isso, depois a gente fique por dentro aí das nossas notícias, que a gente vai disponibilizar isso para o público também poder usar da mesma forma que a gente usa. E, Adriano, tem uma pergunta aqui que a Gabriela fez, que é a seguinte: como que você diferencia um cliente que precisa de mais informações e um que só está querendo enrolar o vendedor? Um que precisa de mais informações para tomar uma decisão, outra que quer falar um não, mas ele não sabe falar esse não. Ele fica enrolando o vendedor. Como que você consegue saber isso? Que é um não, preciso conversar com alguém e tal, ou pesquisar alguma coisa, ou não, veja, tipo, não é não mesmo. Não é não. Então, Gabriela, boa pergunta. A gente sempre se faz essa pergunta quando vai se relacionar com o cliente. Quando que é esse não definitivo? Na verdade, toda vez que o cliente dá sinais de avanço, eu entendo que eu devo continuar. O que são sinais de avanço? Quando ele quer entender mais, quando ele quer falar mais sobre a situação dele, quando eu faço perguntas a respeito de uma questão que eu sei que ele tem, e ele se dedica a pensar e responder isso com detalhes,
eu sei que ele ainda está interessado. Ele pode falar, olha, estou com pouco tempo. Ah, mas acontece tal coisa no seu ambiente? Olha, acontece. A gente está cheio de problemas com isso. Esse cara ainda quer falar comigo. Agora, não tem nada, ele é evasivo, dá pequenas respostas. Eu não diria que ele não vai querer mais tarde, mas ele não está no momento. Tá. Tem um livro muito engraçado de um tempo atrás que era Não aborde seu chefe no banheiro. Não é horário, não é o momento. Então, o cliente também tem, acho que, alguma coisa Tem um nesse sentido. contexto, né? É um contexto, né? E eu entendo aí, toda vez que ele promove um avanço, seja naquela conversa, seja na sua sequência, seu processo de vendas. Por exemplo, se eu for vender para uma empresa, serviços ou produtos, e falei com a primeira pessoa, e ela falou, foi maravilhosa a sua apresentação, adorei, nunca tinha visto isso antes. Aí você vai embora e ele fala assim, eu te ligo. Você vai embora, chega lá na empresa e fala, olha, foi ótima minha reunião. Ele marcou algum compromisso próximo? Não. Não. Sinto dizer, não é. Não é uma boa reunião. Tem que sair daquela. Sai dali e fala assim, você gostou? Para tomar uma decisão sobre isso, quem mais? Ah, o meu diretor, meu gerente. Vamos marcar um bate-papo com ele, eu venho aqui. Não, eu apresento a ele. Isso faz muito parte do que a gente falou no começo, do processo da venda. Né? Exatamente. Você não Já pode ir pro sair. fechamento. Não é ir para o fechamento, é sair, é você se tornar compromisso. responsável pela venda. Não deixar que o cliente tome a decisão Exato. de resolver o problema. Você que tem que ser o responsável pela Indutor condução da sua venda. Eu costumo dizer o seguinte para o pessoal dos empreendedores, que a gente faz a mentoria com eles e tal, a pergunta é, com quem está a bola? Perfeito. Se está com ele, ele joga. Se está com você, mas eu vou pensar semana que vem, posso te ligar na quarta? Posso te mandar uma mensagem? Só para a gente lembrar e agendar, porque inclusive semana que vem tem feriado na quinta, não é melhor ligar terça? Sabe, você vai fazendo... Se ele realmente precisa, um sinal ok também nos diz, estou interessado e quero continuar, vocês percebem? Ou seja... Ele não está sendo evasivo, Não. né? É mais porque também, ao outro lado, tem uma agenda também que ele pode preencher com outras coisas, esquecer aquele assunto, e ele até precisa ver, fechar e esqueceu. Quantas vezes a gente mesmo, no correr do dia, nossa, eu devia ter ligado para o Regis, Exato. mas já passou. Se ele me liga, me ajuda. Exato. E não é o vendedor mala fazer Não. isso, né? Se ele progrediu naquilo, quer saber mais, fala detalhes, ele tem se interessado no assunto, então, quer dizer, se interessado pelo assunto, então é sinal de que eu devo continuar. Perfeito. E pegando esse gancho aí dos empreendedores profissionais liberais, quero ver com vocês sobre uma questão muito importante. Quero ver primeiro você, Adriano. Diga lá. Vender preço ou valor? Qual que é? Porque o profissional liberal ele precisa vender e precisa Olha, ganhar o máximo, teoricamente, dessa venda. Eu sou suspeito para falar disso, porque tem mais de 200 artigos lá com esse propósito de venda, valor e não preço. Exato. Olha, eu vou dizer o seguinte, vou contar um caso que ilustra isso. A ideia para mim sempre é vender valor. Ok. Qual que é a diferença entre valor e preço nesse sentido? Você vende o que ele obtém com aquilo, certo? E às vezes o que ele precisa obter não é o seu item de maior ticket. Então, nesse caso, eu vou ser honesto com ele e vou falar, olha, o que você precisa não é o top premium. O top vai resolver, mas o regular também resolve. E aí ele decide, tudo bem. Por outro lado, tem muita gente que é tímida na venda e está atendendo um cliente e fala, nossa, ele precisaria de uma outra coisa, mas eu vou oferecer para ele, tenho medo. Eu diria o seguinte, se você tem algo para vender a mais para esse cliente e você não diz para ele, você devia dormir com dor na consciência. Você devia falar, eu posso ajudar esse cara e não estou ajudando. Você devia ter dor na consciência, não ficar tímido. É uma obrigação natural sua, como quem vende valor. Teve um caso, né, que foi o seguinte, teve uma empreendedora que ela resolveu ser consultora de imagem. Depois de muito tempo na odontologia, já não podia mais por causa do ombro. Vou ser consultora de imagem. Gente, quer um mercado mais cheio de concorrentes do que esse? E falei, tá bom. Aí, primeira coisa, eu falei assim, escolha quem? Quem é que você vai atender? Porque todo mundo está atendendo a mesma coisa. Ah, mas eu fiz um curso, eu fiz outro. Olha, seu cliente não quer saber disso inicialmente.
né? Ele quer saber o que é que você pode fazer por ele, que valor você entrega. Uhum. Fomos mapeando e a gente descobriu no mercado o que que é pouco atendido. Medidas especiais. Não é plus size. Plus size a gente achava que não era um termo bom. Mas medidas especiais. Você não tem consultor de imagem para esse caso. E quando tem, qual que é o problema de quem está lá? Onde eu encontro roupas, um preço bom que tem ótimo caimento para essas medidas? Qual foi o grande diferencial dela? Ela desenvolveu fornecedores no Brasil que podiam atender esse público. Então, quando ela vai fazer consultoria de imagem, ela chega e, inclusive, eu tenho onde comprar, até pela internet, acompanho você na compra. Você imagina, explodiu de atender. Por quê? Porque ela foi atrás de entender exatamente o que o cliente precisa, fazer essa proposta, e aí levou adiante. Ela se diferenciou pela especialista em cliente que ela começou a ser. E ela escolheu quem atender bem, de forma muito bem calculada para isso. E isso é entregar mais valor. É. Porque se fosse o normal, seria mais uma. Mais uma, custa X, vou montar um guarda-roupa cápsula para você por X reais. Isso é preço. O meu é mais barato, o outro é mais caro. Para você ter uma ideia, ela chegou a ponto de pensar o seguinte: como sofre uma pessoa que está num tamanho diferente do usual, que não pode ir para um evento, uma formatura de um filho, ou de algum, porque ela não se sente bem. Olha até onde foi. Então, quando você olhava as comunicações que ela fazia, era isso. Está falando, o meu valor é o seguinte: você vai poder participar socialmente e bem. Então, ela estava vendendo isso. Tá bom, me diz aí. A última pergunta que as clientes faziam: Quanto custava? quanto custava? Porque daí já abarcou o sonho da pessoa, tudo que ela precisa. E outra, né? Você também, ela não tem muita referência de outras pessoas. E tem Então, uma porque ela escolheu um oceano azul. Perfeito. Foi. Ô Luiz, dentro do processo de vendas, chegando lá para o fechamento, Perfeito. como que se faz um bom fechamento? Um profissional liberal, prestador de serviço, o que é um bom fechamento e quais são técnicas aí que você pode compartilhar com a gente? Como que eu vou falar assim? O fechamento é o objetivo primeiro da venda, né? Quando você começa lá na aproximação, no conhecimento do cliente, você tem que pensar no fechamento. Claro que o fechamento ideal é aquele que você vendeu e vendeu o que a pessoa precisava, né? Agora, técnicas para o fechamento, acho que o Adriano sabe até melhor do que eu, porque ele ensina isso, né? A gente faz no dia a dia o que a gente acha que é o certo, né? Mas o Adriano tem talvez mais até propriedade para falar de fechamento do que eu. Mas é finalizar o negócio, né? Fechar mesmo o negócio e entender que aquilo não é o fim, né? A gente, a nossa equipe aqui, o Regis luta, eu também luto, né? Não sei se o Adriano também é lutador ou já foi. A gente sempre brinca, né, que chegar na faixa preta é o começo do aprendizado, tanto para o judô, como para o karatê, como para o jiu-jitsu, né? Porque depois que você chega naquele patamar da faixa preta, daí que você vai começar a entender a verdadeira razão daquela arte marcial que você está praticando. E a venda é muito disso, né? Quando você fez o fechamento, daí que começou o teu trabalho, na realidade. Porque a não ser que você queira vender, uma venda que eu acho muito difícil, que é uma venda de colchão, que você vende uma vez, depois você vai vender, sei lá, 5, 6 anos depois. Eu nem lembro onde eu comprei meu último colchão, então pode ser que eu não vá comprar da mesma pessoa. Mas as coisas que a gente compra no dia a dia, geralmente a gente acaba criando esse vínculo com o vendedor, né? Ou um serviço, um médico. Eu tenho meu médico que eu vou, meu cardiologista, eu já vou há 10 anos. Meu cabeleireiro eu vou há 20 anos. Então a gente tem que começar a venda na hora que você fechar. Então eu não vejo a venda como um fechamento. Fechamento é uma coisa que acabou. E a venda não é uma coisa que ela acaba. Ela não pode acabar. Então eu fui lá, apresentei minha coleção de inverno da Visano para um cliente meu. Eu não posso pensar que ali eu fechei a minha venda. Não, ali eu comecei a minha venda. Ô fulano, vendeu, foi bem, como é que está o teu estoque? Aquela cor amarela que você comprou, deu resultado? Aquela sapato, aquele modelo que eu te indiquei, deu resultado? Não deu resultado?
Como é que eu posso te ajudar a vender mais? Então, eu acho que o segredo do bom vendedor é não pensar a venda como um fechamento, apesar de ser o objetivo da venda. Uhum. É o começo, é o começo. Então, você começou ali uma relação com uma pessoa. Então, a partir dali, o que você vai fazer vai determinar se você é um bom vendedor, você é um vendedor médio ou você é um vendedor medíocre, que vai ficar naquilo lá e não vai ter resultado. Então, eu acho que é o grande segredo do fechamento de venda. O fechamento é o início de tudo, né? Onde você vai começar a entender o que é essa relação comercial com o seu cliente. Excelente, é que tem esse ponto, né, que é o chamado pós-venda, né? Vendeu, É. mas a relação começou ali, né? Porque se você não fizer isso, você não é um vendedor, você é um tirador de Que pedido. virou E é o vendedor de chato. bet, cara. Vendedor de Vendedor chato uma que tira venda. pedido. chato. É o vendedor mala, é isso mala. aí. Eu E acho que é esse isso. pós-venda aí, que o nosso público aqui pode falar? A gente já está chegando no finalzinho. Aham. Fala um pouco sobre esse início de relacionamento. Vendeu, ok. E depois, o que mais a gente pode fazer para manter essa chama acesa, para se manter sendo lembrado, né? E Então, fazer posteriores vendas. então vamos lá, né? Eu não sou das artes marciais, mas eu admiro muito. Aí tem uma frase eu acho que é do Mike Tyson, que ele dizia: todo plano vai bem até você levar o primeiro soco, não é isso? No Exatamente. queixo, uma coisa assim. Então a gente pode teorizar muito, ler um monte de livro, mas na hora que você está ali, e agora, né? E aí você tem muita estrada ali, você viveu fazendo isso daí. Então, o que acontece? Teve um cara, nos anos 60, que ele ganhou por 3 anos o recorde de maior vendedor de carros, no Guinness. Chama Joey Girard. Esse cara ele vendeu mais de 700 automóveis em um determinado ano. Pensando que nós temos 365 dias e uns 220 úteis, esse cara vendeu pelo Quase menos 3 por mais dia. de 3 automóveis por dia. E na época, como é que você fez? Então tem vários livros dele. Tem pouco vídeo, você vai encontrar algum no YouTube, mas tem livros dele. E ele dizia assim: não, quem fez boa parte dessas vendas não fui eu. Mas quem que fez isso? Meus clientes. Esse do colchão, se ele ficou encantado, ele fala para o outro, que fala para o outro. Então ele falou assim: eu vendia para um, daí a pouco vinha o pai dele, o sogro, o filho, o irmão. E esse cara, ele tinha um princípio naquela época, só para se. Estou falando do pós-vendas, né? Acabou de vender, ele falou: agora consegui um vendedor novo. Não é só um cliente. Representante meu. É, um representante. Essa é a forma dele pensar. Ele tinha o cuidado, e nós estamos falando de anos 60, então muita gente aí talvez nem imagine que seja isso, mas ele escrevia cartas para cada um de Natal, mandava lá os cartões de Natal, e de aniversário, de próprio punho, para todos os clientes dele. Ninguém fazia isso. Ele fazia. Outra coisa, ele não ficava na mesa dele. No lugar vendedor é junto do cliente. Enquanto muita gente ficava sentado, fazendo umas contas, eu não quero essa papelada, isso eu faço depois. Então ele é um cara completamente focado em cliente. E eu estou dando o exemplo que você fala do pós-vendas. Aí a pergunta é a seguinte: o que você sabe do seu cliente depois que você vendeu para ele? Deu certo? Ele precisa de mais alguma coisa? Ele sabe o que mais você tem para oferecer? Hoje, com redes sociais, você consegue manter isso. Ó, me siga lá no Instagram, tem sempre um. Por exemplo, eu vou dizer o que eu faço pessoalmente. Eu criei a newsletter lá no LinkedIn, porque eu tenho muitas conexões. Falei, como é que eu vou fazer isso no macro? Hoje tem 14.100 assinantes, mais ou menos. Então, quando eu lanço lá, o LinkedIn já manda para uns 6, 7 mil por e-mail e outros acessam pelo feed. É um jeito de fazer. Lembre-se de mim. E eu tento adicionar valor. Eu não vendo nada ali. Eu vou dando ideias. Além disso, eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp, sei lá, 2 listas de uns 500 participantes. Eu estou sempre mandando lá coisas que eu acho que vão ajudar esse público. Perfeito. Esse é um pós-vendas. E várias vezes que eu mandei, a pessoa leu aquele tema e falou: Adriano, você está trabalhando com isso? Você não quer vir aqui conversar a respeito? Ou seja, o pós-vendas é mantenha o contato. Não preciso mandar carta, como o Joey Girard fazia nos anos 60, mas com meios digitais.
Não há desculpa. É Não gratuito, precisa, mas gente. pode mandar a carta também, Se que você vai ser mandar, um vai ser diferencial. sensacional. Se você mandar, principalmente no Natal, assim, numa época que, Nossa gente, Senhora. Vai vai ser ser um incrível. diferencial. Sensacional. Pessoal, a gente chegou aqui no final. Ok. Vocês querem. Deixa uma mensagem final aí, Luiz, para o nosso público, para a gente fazer o encerramento. O que você pode Bom, deixar aí para estimular esse povo a vender? Bom, só ensinar para todo mundo, né? Ensinar, a gente acha que ensina alguma coisa, a gente não ensina nada, mas que vender não é um bicho de sete cabeças e todo mundo é capaz de vender. E a gente depende de venda todo dia para a sua família, para os seus amigos, para os seus clientes. A gente está sempre vendendo alguma coisa, não tem jeito. E vamos aprender a vender, que é o que a gente precisa. Boa. Adriano, Legal. Ó, primeiro eu agradeço a audiência, né? Eu agradeço todo mundo que está aqui com a gente e vou dizer o seguinte, concordo com o Luiz. Aprender a vender é uma coisa que a gente vai fazer para o resto da vida. Então, continue, né? Aprendendo a vender. Hoje tem muito conteúdo, gente. Hoje tem muita coisa boa à disposição. Antigamente, para conseguir uma fita de vídeo de 15 minutos de uma palestra de venda, você gastava o equivalente hoje a uns R$ 300 para alugar por um dia. Hoje, você tem à disposição na palma da mão. E vendas é o que tira a gente de um patamar e leva para outro. Então, sugiro que se dedique, né, muito a isso, você vai ter bons retornos. Sensacional. Muito obrigado você pela audiência e vou deixar spoiler aqui para vocês já saberem. Próximo EVC Talks, vamos falar de escala, fim da escala 6x1. Vamos chamar duas pessoas aqui, uma que é a favor disso, uma que é contra. Vamos fazer uma espécie de debate para a gente falar sobre isso, que é a pauta do momento, né? E para a gente saber mais qual é o impacto disso num pequeno empresário, um empreendedor, como que isso daí vai impactar as nossas vidas. Então é isso, muito obrigado novamente. Fique ligados nos nossos próximos eventos. Um grande abraço e até o próximo. Obrigado. Obrigado, Tchau, tchau. gente. Até mais. Falou, gente.